Como eu fiz R$1.000 em menos de 24 horas investindo R$15 apenas. Parece mentira, mas não é. Eu vou te mostrar como foi que eu fiz isso. Vamos lá. Pra quem não sabe, meu nome é Alisson, tá lá no canal, né? E por favor, já se inscreve nesse canal, por favor, tu vai me ajudar pra caramba. É uma jornada onde todo dia eu posto algum tipo de conteúdo voltado sobre marketing digital, mas especificamente sobre tráfego pago, que é a minha especialidade, beleza? Então, como foi que eu fiz esses R$1.000 em menos de 24 horas investindo R$15? No vídeo anterior, na verdade nos vídeos anteriores, né, eu fiz uma sequência de 4 vídeos, onde eu estruturei uma campanha em parte 1, parte 2 e parte 3, e na parte 4 eu coloquei um tutorial completo. Dentro desse tutorial completo, e aí eu recomendo que você assista, eu estruturei uma campanha pegando todas as abordagens das partes 1, 2 e 3 e criei uma campanha ontem de tarde mais ou menos, 3 horas por aí. E essa campanha começou a rodar mais ou menos 8 horas da noite de ontem. Coloquei R$15, certo? E ela ainda está rodando. Certamente ela vai acabar mais ou menos umas 2 da tarde pela questão da verba em si, tá? Qual era o objetivo dessa campanha? A ideia era trazer pessoas interessadas em serviço de gestão de tráfego, seja para me contratar como um gestor fixo da empresa ou para que eu fizesse uma consultoria pontual, tá? Então eu coloquei R$15 e fiz uma estrutura e vou analisar com vocês agora como que ficou essa estrutura e como que foi o resultado que eu obtive, tá? A gente já está aqui na tela, né, da minha conta de anúncios, engajamento, mensagem, tá aqui a data, ó, dia 8 e dia 9, eu vou colocar aqui o dia 7 para vocês verem que não tem enrolada nenhuma, né? Domingo, ó, 0 resultado, ó, não tem nada aqui. Essa campanha foi construída ontem, no dia 8. E eu vou colocar dia 8 e dia 9 porque ela ainda está rodando, beleza? Mas só para que vocês possam ver de forma isolada, no dia 8, no caso ontem, eu obtive 2 contatos, 2 conversas a um custo de R$1,18. Foi muito barato. Provavelmente, aí a gente vai saber agora, por conta dos meus criativos. E aí no dia 9, hoje exatamente, eu tive também 2 conversas, beleza? Então eu vou colocar a janela toda, de ontem e hoje, tá? Como foi que eu distribuí essa campanha? Dentro da campanha eu coloquei 2 públicos, um público de Fortaleza e um público a nível Brasil. Eu tive um contato daqui de Fortaleza e 3 de fora da minha cidade. Ambos os resultados tiveram uma média aqui fora do normal, muito barato, o custo por mensagem, R$2,35 e R$2,06. Então, foi muito barato. Essa campanha aqui foi a mais barata em si, por quê? Porque ela gastou um pouquinho só. Desculpa, essa campanha não, esse conjunto de anúncios, tá? Aqui é a campanha, aqui são os conjuntos de anúncios e aqui são os anúncios, beleza? Dentro de cada conjunto de anúncios eu coloquei 2 vídeos. Ó. Ambos os vídeos, eles são postagens que já estão lá no meu Instagram, e aí já fica mais uma deixa, né, para que você vá lá no meu Instagram, me acompanhar, me seguir. E todo dia eu também posto no Instagram algum conteúdo sobre marketing digital, tráfego pago, tá? Então vamos lá. Dentro do público de Brasil, vamos começar aqui com o Brasil, que é o 01, eu obtive 3 conversas. Quais as primeiras métricas, os primeiros números que eu preciso olhar para saber se uma campanha está saudável ou não? Porque aqui já tem resultado, tá coisa linda. Só que quando não tem resultado, o que é que eu devo fazer? O que eu devo parar? O que eu devo deixar? O que eu devo escalar, aumentar o ticket? Né? Então vamos lá. As primeiras métricas são frequência, tá? Se a tua frequência ela tá muito alta, tipo 1.5 para cima, significa que a mesma pessoa, existe um percentual onde essas mesmas pessoas estão vendo o teu anúncio mais de uma vez. Se elas não tiveram a ação de comprar naquela primeira vez, elas não vão ter a ação de comprar na segunda vez utilizando os mesmos vídeos. Tu tem que atingir elas de outra forma, outro ângulo, outro vídeo, uma foto, um carrossel, outro tipo de comunicação, tá? Depois da frequência, a gente vem aqui para CPM. O que seria um CPM aceitável, razoável e saudável? Entre 20 e 40 reais. Seria um cenário lindo, perfeito. Abaixo de 20 reais, magnífico, muito bom. Acima de 40 reais, a gente já começa a observar outras métricas, tá? Aqui a gente está falando de métrica de topo de funil, certo? Vamos fazer um desenho aqui para ficar melhor, né? Vamos colocar aqui. Topo do funil. Métricas de topo de funil normalmente e quase sempre serão frequência, CPM e CTR. O que seria o CTR, Alisson? CTR é justamente a taxa de clique no link. Aqui, ó, taxa de clique no link.
Um CTR saudável, ele está acima de 2%. Então a gente vê aqui que esse está bem saudável, né? 2,59%. Tá interessante. Esse aqui já está abaixo, porém ele me trouxe um clique, apenas um, mas que gerou uma conversa. E que essa conversa eu estou desenvolvendo, tá? Estou conversando ali no X1 com a galera, explicando como é que eu faço meu trabalho, consultoria, é um ajuste de campanha, ou gerenciamento em si, onde eu vou prestar serviço para essa pessoa de forma contínua. Então ele me gerou um resultado. Por mais que a taxa de clique esteja não tão interessante, teve resultado. Então é aquela coisa, a gente vai analisar o funil, mas a gente sempre tem que pular as etapas. Topo de funil, tá ruim? Não tá tão interessante. Vamos ver o meio de funil? Meio de funil tá ruim? Não tá tão interessante. Vamos ver o fundo, tá tendo resultado? Tá. Então, sustenta essa campanha. Se a campanha tá tendo resultado, sustenta ela. Se ela tá tendo métricas, né, números caros, sem resultado, já mata ela, beleza? Já elimina ela. Então, métricas de topo de funil, frequência, tem que estar ali abaixo de 1.5. CPM tem que estar entre 20, vamos colocar aqui, né, para ficar interessante para vocês. Menor que 1.5, CPM entre 20 e 40 reais, CTR maior que 2%. Abaixo disso a gente já precisa avaliar. E aí eu vou duplicar aqui, porque a gente vai para o meio do funil, beleza? Então topo de funil, meio do funil. O que é que a gente vai avaliar no meio do funil? A gente vai avaliar o número de cliques, certo? Volume de cliques, CPC, que é o custo por clique, e aí, claro, o volume não vai ser um indicador, porque pode ter um clique, mas tu gastou ali 50 centavos, tá lindo, né? Agora tu teve um clique, mas tu gastou 5 reais, tá horrível, beleza? Então, volume de cliques, indefere, X. CPC, custo por clique, menor que R$2. E aí, claro, isso aqui vai variar também de acordo com o teu produto. Se tu vende um produto, por exemplo, eu vendo aqui um acompanhamento de R$1.000 por mês, que foi o que eu vendi aqui. Eu vou gerenciar os anúncios de uma empresa e cobrei R$1.000. Só que esses R$1.000, tu considera que é um ticket relativamente alto? Né? Então é um ticket relativamente alto. Então, se eu pagar, por exemplo, num clique R$3, tá caro? Tá. Mas ele se torna barato se eu tenho resultado, como eu tive. Entende? Se eu pago R$10 num clique, mas eu tive uma venda, ainda assim tá saudável. Porque eu vou ter R$1.000 naquele primeiro mês. Se eu fizer um trabalho interessante e o cliente gostar, ele vai se manter comigo. Consequentemente, mais R$1.000 outro mês. E aí dentro de 6 meses, por exemplo, eu estou falando aí de R$6.000. Entende? Gastando R$10 num clique. Tudo isso precisa ser avaliado. Então, volume de clique, custo por clique e taxa de visualização da página de destino. Quando a gente fala de taxa de visualização da página de destino, a gente fala aqui do volume de pessoas que clicaram no teu anúncio e de fato chegaram na tua página. Como se trata aqui de conversa no WhatsApp, eu preciso ver no meu WhatsApp se aqueles números de fato são reais. Às vezes existem margens de erro. Então, de fato, 4 pessoas entraram em contato comigo de ontem para hoje. Beleza? E aí, por fim, duplicando meio do funil, fundo do funil. O que seria o fundo do funil? Conversa, no caso de WhatsApp, né? Volume de conversas que chegou de fato. Quando não é o WhatsApp, a gente vai ver finalizações de compra, no caso se você trabalha com site, compras realizadas e ROAS. Finalização de compra. Quantas pessoas chegaram no seu site? 10. Quantas chegaram até a parte de finalizar a compra e comprar o teu produto? 3, 5, 2, 1. Então, essa é a métrica. O interessante da finalização de compra quando é no site é de que seja em torno de 30%, 20% das pessoas que entraram no teu site, beleza? Compras realizadas. Tu tem que ter anotadinho, ajustadinho e mapeado
o teu custo por compra. Quanto que tu está disposto a pagar para que tu tenha uma venda? Se tu vende um produto, por exemplo, um boné que custa R$50, tu tem os custos dele, tu tem o custo do material em si. Se tu pega para revenda, tu comprou esse produto, né? Então, digamos que esse produto custa R$50, mas tu comprou ele, ou tu gastou para ter ele todo prontinho 20. Ou seja, tu tem que vender por no mínimo R$30. Aí vem questão de imposto, enfim. Então, tu tem que avaliar bem quanto que tu está disposto a pagar para tu ter uma compra. Porque tu vai pagar de alguma forma, seja com tempo, seja com dinheiro, seja com a loja física, seja com a loja virtual, mas tu vai pagar. Então, tu precisa ter anotado quanto que tu está disposto, que é o custo por aquisição de cliente, que é o CPA, a pagar. O que é o ROAS? O ROAS é o investimento sobre a publicidade. Então, quanto que tu colocou, né, que é o retorno sobre o investimento na publicidade. Quanto que tu colocou para retornar? Eu coloquei R$20 e voltou 40, então tu tem ROAS de 2, tá ok? O ROAS saudável seria de 2x. Compras em si é o CPA, e aí no caso tu tem que avaliar o teu CPA, e as finalizações de compra tem que estar em torno de 30% das visitas do teu site. E no caso de conversa, Alisson, se a gente está falando aqui de vendas diretamente no WhatsApp, aqui a gente vai tratar diretamente com o volume de mensagens, tá? Então, ó, a gente tem aqui no início das métricas, ó, resultado, é o resultado em si. Chegou no WhatsApp, a gente vai mapear isso, e aí existem também ferramentas que vão nos ajudar com isso, tá? Quantas pessoas chegaram, se de fato chegaram e se a gente está conseguindo desenvolver uma conversa. E aí, por fim, e não menos importante, avaliamos aqui topo de funil, meio do funil e fundo do funil. A gente vai avaliar uma das métricas que hoje ela é muito importante para a campanha de mensagem, para a campanha de tráfego, né, levando as pessoas para o teu Instagram, para a campanha de vendas, quando tu quer fazer uma venda no teu site, seja ela qual for. Existem algumas métricas que o Meta está trazendo como extremamente importantes. E uma delas é o tempo médio de reprodução dos vídeos. Por que o tempo médio de reprodução dos vídeos? Quando a gente coloca um anúncio no ar, no caso um vídeo, e que a gente tem uma taxa ali de, sei lá, 2 segundos, 3 segundos de visualização do vídeo, é um volume muito pequeno. Então, o Facebook, o Meta, ele não vai conseguir pegar esse teu vídeo e distribuir para mais pessoas. Porque ele entendeu que esse vídeo não é tão interessante. Então ele vai começar a segurar um pouco mais o teu vídeo e soltar um pouco mais devagar. E aí o custo da tua campanha, ela vai lá para cima, porque o vídeo não está interessante. Então por isso a importância de você ter um arsenal de criativos. Entende? De você ter uma biblioteca de criativos sua, onde você vai armazenando ali, vai criando vídeo todo dia, armazenando para subir uma campanha. Funcionou? Show de bola, mantém ela. Subiu uma campanha, não funcionou? Já coloca outro vídeo. Aqui nessa minha, ó, o tempo médio de reprodução tá de 10 segundos. Esses vídeos aqui, eles têm em torno de 30 segundos a 1 minuto. Tá uma média relativamente boa. Porém, existem algumas pessoas que estão assistindo 75% do vídeo. 100% do vídeo eu não coloquei aqui a métrica, entende? Então, analisar o tempo de visualização do vídeo é uma das métricas mais importantes, seja o objetivo que for que você está trabalhando, beleza? E aí, concluindo aqui esse nosso vídeo, essas campanhas me fizeram gastar até o dado momento R$ 9,10, onde eu tive 4 conversas, consegui desenvolver com uma pessoa. Hoje de manhã, um pouquinho mais cedo, fiz uma reunião, foi uma mulher que foi de ontem, né? Talvez ela veja esse vídeo aqui. E aí a gente fechamos um contrato no valor de R$ 1.000 e tendo investido apenas R$ 9,10. Então a campanha começou a rodar ontem de noite, hoje de manhã eu já consegui fechar, graças a Deus. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O tráfego pago, ele realmente tem esse poder de trazer resultado muito rápido, porque a gente está comprando tempo. A realidade é essa. Você pode postar vídeo no seu Instagram e esperar que ele viralize, que ele atinja mais pessoas que não são os teus seguidores, pode, mas isso pode demorar muito tempo. Às vezes pode demorar meses, anos, para que tu consiga acertar vídeos onde esses vídeos vão impactar pessoas que estão fora da tua bolha. E o tráfego pago, ele tem esse poder de você colocar um pouquinho. Você vê aí, eu coloquei R$20, eu coloquei R$15 na verdade, só que eu botei um orçamento de 20. Ele gastou 10, me trouxe 4 conversas, dessas 4 conversas, uma foi convertida. E as outras ainda não estão perdidas. A gente ainda está em conversa, beleza? Então esse é o poder do tráfego pago. Espero que vocês tenham gostado. Me acompanha que ainda hoje vai sair outro vídeo. E aí outro vídeo eu vou fugir um pouco do tráfego pago, eu vou falar sobre construção de landing page, né? Uma landing page hoje custa R$1.000, R$2.000 para que você peça para um web design fazer. Eu vou te ensinar hoje como fazer gastando uma merrequinha.
Não esquece de se inscrever no meu canal, dá um like, né? Comenta aí o que você achou e me acompanha para os demais vídeos. Tamo junto.